capítulo 4, do versículo 4 ao 16. Você pode acompanhar por sua Bíblia, ou também vai estar no telão. Diz assim então a palavra de Deus: era necessário passar por Samaria. Assim chegou uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras de Jacó, que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você teria pedido e ele teria dado água viva. Disse a mulher: o Senhor não tem com que tirar a água e o poço é fundo. Onde pode conseguir esta água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: quem beber dessa água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água e jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Amém. Se você percebeu, foi o louvor que nós acabamos de cantar. E quando eu estava preparando essa mensagem, eu cheguei a pensar: puxa, podia fazer uma série, os louvores que cantamos. Porque semana passada, na retrasada, peguei sobre o Pai Nosso. Nós cantamos o louvor também, que é a oração do Pai Nosso. Agora esse louvor, nós temos diversos louvores aí, que poderia fazer uma pregação com o texto que esse louvor se baseia. E, inclusive algumas músicas, algumas canções, alguns louvores, nós precisamos olhar, observar e corrigir algumas letras, porque elas não estão de acordo com o texto bíblico. Esse aqui está, esse aqui não tem problema. Ele está exatamente, como o texto bíblico diz. Então nós vamos meditar nessa noite, nesse texto. E eu dei o nome dessa mensagem: o encontro com Jesus sacia a sede. O encontro com Jesus sacia a sede. A palavra diz que Jesus precisou passar por Samaria, passar pela terra dos não amigos, daqueles que não se davam bem, não se falavam, eles não se davam, eram praticamente inimigos. E por que disso? Por que eles não se falavam? Por que tinham esse problema, essa rejeição? Por que eles acabavam não se dando bem? Primeiro, porque quando houve o cativeiro, que os judeus foram levados para a Babilônia, e os samaritanos ficaram ali, porém foram dominados pelos assírios, houve ali uma mistura de raça, aonde para o judeu isso não poderia acontecer. Eles só poderiam se relacionar com quem é da sua raça, da sua família, da sua prole, do seu meio. Então os israelitas tinham que ser todos de um mesmo povo. Assim como eles andaram no deserto, chegou ali, eles ganharam terras, as 12 tribos se dividiram na terra de Israel, ficou as tribos do norte, as tribos do sul. Só que as tribos do norte, onde está Samaria, acabou se contaminando, eles ficaram impuros. Era uma raça mista, e para o judeu isso não servia. Então eles já tinham um pé atrás com isso, porque para o judeu ele não poderia nem tocar aonde um ímpio tocou, aonde alguém que não era do seu povo tocou. Eles não poderiam comer no mesmo talher, no mesmo prato, sentar na mesma cadeira. Até mesmo se alguém que não era de Israel
o povo gentil, a sombra dele não poderia tocar num judeu, que também o judeu se sentiria impuro. Então era assim, eles tinham um preconceito muito grande com os samaritanos. Esse era um dos motivos. Segundo motivo, que eles tinham um problema seríssimo com os samaritanos, e nós vimos isso quando nós falamos de Neemias, é que quando eles voltaram da Babilônia, os principais inimigos foram os samaritanos. Lembra? Tinha lá o Sambalate e o Tobias. Sambalate era samaritano. E aí eles eram então o principal inimigo do povo de Israel. Então aí já era um outro problema seríssimo, que eles não se davam. E também Sambalate foi o principal responsável para a construção de um templo no Monte Gerizim. Que no decorrer dessa conversa com Jesus, a mulher samaritana fala: vocês oram no templo em Jerusalém, nós oramos no Monte Gerizim. Então, aonde está certo? E Jesus fala: não, vai chegar o tempo que nós não vamos orar e nem buscar Deus, nem no monte, nem no templo, porque Deus está à procura de verdadeiros adoradores. Mas, então, eles tinham esse embate, porque o templo de Jerusalém era o templo dos judeus, e para eles era o verdadeiro templo, e os samaritanos tinham o templo em cima do Monte Gerizim. E um outro agravante seríssimo aconteceu em 128 a.C., que foi quando o judeu João Hircano subiu no Monte Gerizim e destruiu o templo. Então, o que já era ruim ficou pior, e eles não se davam de jeito nenhum. Então existia diversos problemas com os samaritanos nos tempos de Jesus. Nós vamos ver a parábola do bom samaritano, como se todos os samaritanos fossem maus, né? Aquele que ajuda quem está à beira do caminho. Nós vamos ver a relação com essa samaritana, e diversas passagens bíblicas vão citar os samaritanos, porque eles tinham problema. Então, pelo que nós vimos aqui, esse ódio, esse problema que eles tinham era mútuo. Um não gostava do outro, um não falava com o outro, não se davam de jeito nenhum. Então essa conversa com a mulher samaritana que Jesus tem, seria improvável de acontecer. Seria improvável, praticamente impossível, por dois motivos. Primeiro, ela era samaritana, aí já bastava, nada mais. E o segundo, ela era mulher. Como que um homem vai parar à beira de um poço para falar com uma mulher? E isso nos tempos bíblicos, para o judeu, era inadmissível. Como assim que ele está conversando com uma mulher? E depois os discípulos vão falar isso. Eles vão pensar nisso. E dizer: mas como assim que ele está conversando com uma mulher? E ela é samaritana. Jesus está louco. Então, essa história acontece num cenário improvável, impossível de acontecer. E nessa porção bíblica que João narra, e somente João narra essa porção, os outros evangelhos, os evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas, não narram essa porção, justamente porque como que Mateus está escrevendo para os judeus, como é que ele vai dizer que o mestre parou para falar com uma samaritana? Os judeus jamais leriam o evangelho de Mateus. Jamais. Então existem motivos para eles não narrarem. Mas existe um principal motivo porque João está narrando. Porque João narra os fatos que comprovam que Jesus é Deus, que comprovam que Jesus é o Messias. Nós vamos ver isso que nós falamos na canção, né? Ele é o Messias, o meu Salvador. Então, nessa noite, nós vamos caminhar nessa mensagem, nessa porção, e a minha oração é que Deus fale ao seu coração nessa noite. É que Deus sacie a sua sede, que você beba dessa água nessa noite, que Ele possa encher você, derramar em você essa água, e que você saia daqui satisfeito hoje, em nome de Jesus. Amém? Então a primeira coisa que nós vamos ver nesse encontro de Jesus, que sacia a sede, está do versículo 4 ao versículo 7,
que vai dizer que era necessário Jesus passar por Samaria. Que vai dizer que era necessário ele passar. Então a primeira coisa, ele tinha que passar por Samaria. Ele precisava passar por um lugar que judeu não gostava, que judeu não passava, de preferência desviava. Mas ele, a palavra diz que ele tinha que passar por Samaria. Porque quando Jesus precisa fazer alguma coisa, ele faz. Quando Jesus precisa passar por algum lugar, ele passa. Se ele precisar passar por algum lugar, ele vai passar, não importa onde, não importa com quem, não importa as circunstâncias, não importa que lugar é esse, ele vai passar. Por isso, amado irmão, por isso, querida irmã, não tenha pressa da resposta de Deus. Porque quando for a hora certa, Jesus vai passar. Ele vai passar. Se ele tiver que passar pela sua Samaria, ele vai passar. Tudo já está planejado na agenda celestial. Imagina a situação, não é casualidade, não foi sem querer, não foi uma coisa assim que aconteceu por acaso. Oh, estou aqui no poço e chega uma mulher. Não foi por acaso. A palavra diz que os discípulos foram até a cidade. E Jesus resolveu ficar ali, sozinho, sentado, à beira do poço, sem ter nada para pegar a água. Por que que ele estaria sentado à beira do poço, sem ter uma caneca para pegar a água, que o poço era fundo? Por que que ele estaria ali, parado no sol do meio-dia? Para nada. Não, isso estava planejado na agenda celestial. Estava planejado esse encontro. Por isso que nós não devemos nos preocupar. E porque a mulher samaritana nem imaginava que a solução da sua vida estava para chegar. Ela nem imaginava que aquela caminhada que ela fazia diariamente, ao meio-dia, que naquele dia ela ia ter um encontro que ia marcar a sua vida, ia mudar a sua vida, ia transformar a sua vida. Ela nunca ia imaginar que ela está caminhando em direção ao seu trabalho, dirigindo seu carro, andando a pé, de bicicleta, caminhando, que você um dia pode fazer o seu trajeto que você faz todos os dias, e de repente você se encontrar com a solução da sua vida. Você nunca vai imaginar isso. Assim como ela nunca imaginou. Como que ela ia imaginar se ela faz isso sempre? Então por isso não se preocupe. Assim como a mulher samaritana, ela não imaginava que a solução estava para chegar. Espera em paz, quando for a hora, Jesus vai passar por Samaria. Não sei qual é a sua Samaria. De repente ninguém passa por lá. Só você. Mas se Jesus tiver que passar, ele vai passar. E o interessante que vai narrar é que era meio-dia. E ela ia nesse horário do meio-dia, porque era o horário que ninguém ia. Ninguém ia nesse horário tirar água do poço. Mas ela ia, já para não encontrar com ninguém. Porque essa mulher desejava se esconder. E ela vai ao meio-dia, na hora mais quente do dia, na hora que o sol está a pico, na hora que o sol está fervendo, e ela tem que carregar o balde de água pesado na hora mais quente do dia, na hora mais terrível do dia. E no versículo 27, os discípulos, que quando estão voltando, diz, naquele momento os seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com a mulher. Mas ninguém perguntou o que queres saber,
Ou por que está conversando com ela? Por quê? Porque essa mulher era discriminada. Era uma mulher que já era discriminada por natureza. Era uma samaritana discriminada por natureza. Mas ela tinha pecados. Ela tinha problemas que ela queria esconder de todo mundo. Então ela não queria se encontrar com ninguém na estrada, com ninguém no caminho dela. Ela se escondia de todo mundo. E ela vai na hora mais quente do dia. Deixa eu dizer uma coisa para você. Muito importante para a sua vida. Muito importante para você. Eu não sei no íntimo quem você é. Eu não sei o problema que você passa, ou o que você tem. Não sei as questões que você tem na vida, não sei as questões que você pode ter com Jesus, não sei as questões que você pode ter com o pecado, eu não sei se você deseja se esconder de alguma coisa ou de alguém, mas eu vou dizer uma coisa para você: na hora mais quente do dia, na hora mais terrível da sua vida, é quando Jesus vai aparecer. É quando Jesus vai aparecer à beira do poço, porque Ele já tem a hora e o dia marcado para se encontrar com você. Segundo, no versículo 10, Jesus conversando com ela, Jesus respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem está pedindo água, você lhe teria pedido e dele receberia água viva. Jesus tem a água que não encontramos em nenhum outro lugar. Eu vou repetir para você guardar no seu coração isso, muito importante. Jesus tem a água que nós não encontramos em nenhum outro lugar. Amém. Quantas vezes, minha gente, quantas vezes tentamos saciar nossa sede com águas que nunca saciam a nossa sede. Cada vez mais nos dá mais sede. Quantas vezes tentamos saciar nossa sede com aquilo que não sacia? Que continuamos com sede, mais sede, mais sede, mais sede. Quantas pessoas tentam saciar a sua sede com compulsões desenfreadas? Quantas pessoas tentam saciar a sua sede com compras? Porque ela acha que se ela comprar, ela vai saciar a sua sede. Quantas compras intermináveis, que cada dia surge algo novo para comprar. Se você abrir a internet vai te sugerir milhares, centenas de coisas para comprar. Se você tiver o aplicativo da Shopee, você vai receber milhares de sugestões de Shopee para você comprar. Cada vez surge mais, cada vez surge algo novo para comprar, e a pessoa compra e não sossega. Não sossega de comprar. Ou não sossega enquanto não comprar, porque ela tem que comprar. Enquanto ela não comprar, ela não fica bem, ela não se sente satisfeita, e ela acha que ali, inconscientemente, no seu psicológico, no seu coração, ela acha que aquilo ali vai matar sua sede. Compras, muitas vezes, sem necessidade. Não sei aqui, se você já comprou coisa que você nunca usou. Quem já comprou coisa sem necessidade, levanta a mão. Simplesmente porque tinha um selo escrito promoção. Um balãozinho assim escrito 30%. 50%. Tu também, Zé? Quantas compras fúteis? Compras e mais compras. Para quê? Para tentar saciar a sua sede. Nossas casas
Nossos roupeiros estão cheios de compras que nunca usamos. Você abrir a gaveta do seu armário, da despensa, da cozinha, você vai ver coisas que você nunca usou, mas está ali. Às vezes nem lembra. Eu tenho isso aqui. Às vezes que eu compro de novo, né? Eu comprei de novo. Uma vez eu fiz isso, né? Uma vez eu comprei uma camisa e tal. Beleza. E aí fui comprar uma camisa nova, eu cheguei na loja. Que bonita essa camisa, gostei dela, olha só que legal. Comprei. Cheguei em casa, eu já tinha ela. Tive que ir lá trocar. Mas quantas vezes nós compramos coisas sem necessidade? Quantas gavetas de coisas inúteis? Quantos armários com coisas inúteis? Pessoas que tentam saciar a sua sede no álcool, na droga. Que tenta saciar a sua sede, que corrói por dentro. Quando termina, percebe que não resolveu nada, que continua com sede. Não mudou nada na sua vida, não resolveu o seu problema. Não resolveu o que tinha, não resolveu o vazio, não resolveu a sede, não matou a sede. Pelo contrário, conseguiu um outro problema. Porque muitas vezes, quando a pessoa entra no álcool para saciar a sede, quando entra na droga para saciar a sede, o que ela consegue são perder amizades, criar inimizades, perder pessoas, perder marido, perder esposa, perder filhos, perder os pais, ir morar na rua, debaixo da ponte, porque ela tentou saciar a sua sede aonde ela não encontrou, mas só piorou a sua vida. Pessoas que procuram saciar a sua sede nas festas e nos amores. No caso dessa mulher, ela tinha problemas de relacionamento. Ou ela não dava certo com ninguém, porque Jesus, quando fala para ela, para chamar o marido, ela diz: eu não tenho marido. Ele diz: sim, tu já teve 5, e esse que mora contigo não é teu marido. Então ela tinha problema de relacionamento, ou ela não dava certo com ninguém, ou até dava certo, mas aquela pessoa que não consegue ficar com ninguém. Chega um ponto que ela dá sede. Ela tem sede de novo. E ela quer de novo uma outra pessoa. Ela quer de novo uma nova experiência. Pessoas que vão para as festas e cada semana é uma pessoa, cada dia é uma pessoa, cada mês é uma pessoa. E essa mulher é assim, ela tem problema de relacionamento, ela tem problema na sua vida amorosa, constantemente trocando de parceiro. E isso para nós, hoje, o caso dessa mulher, hoje, algum caso ou outro ainda escandaliza, ainda fica, puxa, olha só, mas cada vez mais comum isso. Mas para o tempo, dos tempos bíblicos, essa mulher merecia ser apedrejada, merecia ser morta. Então por isso ela não queria se encontrar com ninguém. Ela quer fugir dos olhos das pessoas. Quantas pessoas que não conseguem construir uma família? Não dá certo nunca. Quando a pessoa vai e troca de parceiro, e vai para a festa, e troca de parceiro, e vai curtir a festa, e enche a cara, e usa droga, e troca de parceiro, e a festa está maravilhosa, mas o problema é quando amanhece. Quando amanhece o dia, a sede está lá, o vazio está lá, e não adiantou, ela não saciou a sua sede. De repente, aqui hoje possa ter pessoas que vivem com sede, que está sempre com sede, que nada resolve, nada sacia, parece que tem um vazio, parece que nada melhora, que o dia passa e as coisas sempre sente falta de alguma coisa, falta algo para completar, tem procurado se saciar em tudo na vida, mas não tem conseguido. De repente você procurou saciar a sua sede nas compras, de repente você já procurou saciar a sua sede nas viagens, nos empregos, no álcool, na droga, ou até nos amores. Mas eu vou te dizer uma coisa: tudo isso não vai saciar a sua sede,
Mas Jesus está marcando um encontro com você para realmente saciar a sua sede. Para realmente saciar a sede do seu coração, da sua vida e da sua alma. Porque o encontro com Jesus sacia a sede. Existia uma profecia em Isaías. Isaías 58, 11. Uma profecia que dizia: o Senhor o guiará constantemente, satisfará os desejos numa terra ressequida pelo sol e fortalecerá os seus ossos. Você será como um jardim bem regado, como uma fonte cujas águas nunca faltam. Tinha uma profecia do Messias que dizia que ele ia regar o jardim que estava seco, que ele ia trazer fontes cujas águas nunca faltam, nunca terminam, não tem como ficar com sede. Como diz a canção, ele é quem a tua alma esperou. Você só não sabia disso. Ele é o único que sacia a nossa sede. Ele é aquele que a mulher nunca imaginou, mas era aquele que ela sempre esperava. Ela teve 5 homens, e ela achava que os homens iam saciar a sua sede, mas na verdade ela precisava conhecer um homem que não ia ter relacionamento íntimo com ela, mas ia saciar a sua sede. Terceiro ponto, versículo 17 a 19, ela diz: não tenho marido, respondeu ela. Disse Jesus: você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5 homens com quem agora vive, não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Disse a mulher: Senhor, vejo que é profeta. Jesus só pode consertar a vida de quem admite os seus pecados. Quando ele disse para ela: você já teve 5, agora tem 1 e não é teu marido, ela podia dizer: que isso? Não, tu não me conhece, nem sei quem tu é, como assim? Não é eu, está me confundindo. Ou ela podia dizer: não, mas eu tive 5, mas deixa eu te explicar. Pecado não tem explicação, gente. Pecado não tem justificativa. Pecado não é doença, porque doença a gente trata com remédio. Pecado a gente trata com arrependimento e perdão. Mas para ter arrependimento e perdão, eu preciso admitir que eu sou pecador. Essa mulher precisava dizer: certo, o senhor está certo, vejo que tu é profeta, tu sabe o que tu está dizendo, realmente já tive 5, esse que está comigo não é meu marido, eu sou uma adúltera, eu sou pecador, eu estou errada, e o senhor tem razão disso. Precisamos admitir, gente, nossos erros. Precisamos admitir o nosso pecado. João 8:24 diz: por isso eu lhes disse que vocês morrerão em seus pecados, porque se não crerem que eu sou, vocês morrerão nos seus pecados. É preciso admitir. Se você quer conserto na sua vida, se você quer mudança na sua vida, se você quer realmente saciar a sede que você tem todos os dias quando acorda, é preciso arrependimento, é preciso admitir que é pecador, precisa admitir que tem errado. Não adianta tentar tapar o sol com a peneira, não adianta tentar justificar o erro que está acontecendo. Não é por causa desse, por causa daquele. Não, mas a culpa é do fulano, a culpa é do ciclano. Não, mas a culpa tem que ver que fizeram para mim. Não importa, não existe explicação para o pecado. O pecado é pecado, ele é erro e ele mata. Jesus diz: vocês morrerão em seus pecados. Mas essa mulher não morreu, porque ela disse: sim, Senhor, eu estou errada,
eu sou pecadora, realmente o que tu fala é verdade, tu é profeta. Amém? Você está entendendo, amém? Não esqueça que a minha oração é que hoje Deus fale com você. Aí existe uma junção de versículos aqui que narra o que aconteceu. Que é o versículo 8, 28, 29 e 42. Que vai falar que os discípulos foram na cidade fazer compras. Depois vai falar que a mulher, então, quando ouviu tudo isso, ela deixou o cântaro e voltou para a cidade. Porque quando ela está ali, quando Jesus toca nela, quando Jesus diz, tu é pecadora, ele fala com classe, mas ele fala, tu é pecadora, ela diz, sim, eu sou, tu és o profeta, tu és o Messias, o Salvador. Ela diz, então eu vou voltar para a cidade, eu vou contar tudo o que está acontecendo, e eu vou dizer que o Messias está aqui. E aí, tem algo que acontece nessa história que não está escrito. Mas eu quero que você preste muita atenção. Porque todo discípulo deve oferecer a água que sacia a sede. E os discípulos não ofereceram. Existe um teólogo que quando comenta essa história, ele faz ele pressupõe, né, ele cria uma história que eu acho, concordo com ele, eu acho que aconteceu. Porque a palavra diz que os discípulos foram até a cidade. Qual é a cidade? Ele estava em Samaria, era necessário passar por Samaria, assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar. Então Jesus deve ter dito, eu vou ficar aqui e vocês vão até a cidade fazer compras. E esse teólogo, quando faz isso, ele cria uma história que eu acho que aconteceu. Imagina os discípulos chegaram na cidade de Sicar para fazer compras. Eles estão chegando na cidade de um povo que eles não se dão, numa cidade de um povo que eles não gostam, numa cidade de um povo que é inimigo, numa cidade de um povo que não se conversa. Aí imagina os discípulos chegarem na cidade, entrar no mercado para fazer compra, provavelmente entraram mudo e saíram calado, não deram uma palavra, nem shalom eles deram, nem paz do Senhor. Simplesmente entraram, fizeram as compras e não deram uma palavra, não falaram nada a respeito do Messias que eles estavam caminhando juntos e que estava lá no poço esperando eles. Eles que andavam com o Messias, eles que andavam com o Senhor. O Senhor deu uma oportunidade para eles, vão até a cidade. Mas não falou nada, porque o desejo de falar do Messias deve estar no nosso coração. E eles vão para a cidade, e eles demonstram o que está no coração deles. E não é o Messias, e não é o Senhor. É muito comum no mundo as pessoas que só querem julgar os outros. É muito comum no mundo as pessoas que só querem sugar das instituições, só querem sugar das pessoas, mas não oferecem nada. Mas sugar ela quer, tirar ela quer. Vamos ver o que tu pode me oferecer. Quando tu não pode mais me oferecer, então eu não quero mais. Então no mundo é muito comum encontrar pessoas assim, que vão se relacionar com as pessoas até o momento que elas servem, até o momento que é legal para mim, até o momento que eu posso sugar alguma coisa que tu vai me acrescentar na minha vida. Se tu não vai me acrescentar nada, já vimos casamentos que
era tudo às mil maravilhas, até que um dos cônjuges foi parar na cadeira de roda. Quando foi parar na cadeira de roda, essa pessoa não servia mais. Os votos de casamento, que eu vou ficar contigo na saúde, na doença, até que a morte nos separe, a gente rasga, gospe e toca fora. Porque na hora que tinha que ficar junto, carregando a cadeira, trocando a fralda daquele que você prometeu amor eterno, a pessoa vira as costas. Porque ela só quer sugar. Quando a empresa está pagando o salário em dia, está tudo certo, a pessoa está ali, eu vi essas camisas, essa aqui, eu amo essa empresa, eu amo esse lugar, meu Deus, é a empresa que eu sempre sonhei. No momento que passa por uma crise, por causa de uma enchente, por causa de uma pandemia, a pessoa faz o quê? Chuta, não serve para mim, porque ela só quer sugar. A hora que a empresa precisa da pessoa, ela diz, não, agora para mim não serve mais, mas eu preciso de ti agora. Não, mas agora eu não quero. O que eu vou ganhar em estar contigo? Não, mas eu achei que tu amava estar aqui. Não, eu amava enquanto vocês enchiam o meu bolso. Agora que não enche mais, o amor acabou. Então é comum no mundo isso. É comum. E Jesus está sempre pronto para nos abençoar. Deus sempre nos ouve e nos abençoa. Mas quando Ele precisa de mim e de você, nós estamos prontos para oferecer o melhor? Quando Ele precisa? Quando Ele precisa, vai até o mercado, mas na verdade Ele não quer que eu vá no mercado. O mercado Ele podia ir. Ele está dizendo, vai, fale de mim. Aí não acontece. Cada um aqui recebe bênçãos de Cristo através da igreja, através do seu pastor, através da sua pastora, da liderança. Sim ou não? Sim. Mas quando a igreja, quando o seu pastor precisar de você, você está pronto para oferecer o seu melhor? Não precisa responder. Eu sei que você vai dizer assim. Quando precisamos comprar cadeiras, alguns irmãos prontamente contribuíram, e é assim que deve ser. Que é quando a igreja precisa do povo. Se hoje a igreja precisar de um sofá, quem aqui vai dizer, eu dou? E não é o meu rasgado que está em casa, eu vou comprar um para a igreja. Se a igreja precisar fazer uma mudança, uma pintura, mudar de prédio, e aí vai precisar de investimentos. Quantos aqui vão dizer, eis-me aqui, pastor, porque eu quero contribuir com essa igreja que eu amo. Não importa, eu vou fazer o que precisa. Eu não tenho dinheiro, mas eu tenho nome, eu tenho conta, eu tenho crédito. Nessa hora nós mostramos se nós amamos realmente, se nós nos preocupamos, se nós queremos. Porque na hora que Jesus precisa, vai e faz. Os discípulos não fizeram. Precisamos de envolvimento, porque a igreja, gente, é isso. Nós somos a igreja, e a igreja é isso. A igreja é quando cada um pode dar um grão de feijão. E cada um dando um grão de feijão, nós fazemos uma feijoada. Não é um dando a feijoada, é todos dando um grão de feijão. Amém? Amém. Porque é o coletivo, somos nós, trabalhando juntos em prol de Cristo, em prol do avanço, em prol da igreja. E não é sentimento egoísta, não é, não, mas eu não vou fazer, não, mas eu já dou demais. Não, é sempre querer dar, oferecer, porque o reino de Deus é entrega, é dar, é oferecer. É dizer, pastor, eu não tenho R$1 para dar, não tenho nome, não tenho condições, mas eu estou aqui para fazer. Amém, irmão? Também precisamos de você. Também precisamos da mão de obra. Também precisamos do pintor, do pedreiro, do marceneiro. Também precisamos. Por quê? Porque você está querendo fazer a vontade de Deus, porque você está querendo falar de Deus, porque você está querendo propagar a igreja, propagar o ensino, propagar Cristo.
Se alguém precisar que você caminhe uma milha, esteja pronto para caminhar. Se alguém precisar de você para uma ajuda, esteja pronto para ajudar. Se alguém precisar de você para um mutirão, irmãos, estou precisando lá na minha casa, deu um problema, vamos fazer um mutirão? Vamos! Se alguém precisar que empurre a cadeira de roda, vamos empurrar. Se alguém precisar trocar um pneu, vamos trocar. Se alguém pedir para você, faça além. Olha o que diz a palavra em Mateus 5, 42. Se alguém quiser processá-lo e tirar a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém o forçar a caminhar com ele uma milha, vá com ele 2. Dê a quem lhe pede, e não volte as costas àquele que deseja pedir-lhe algo emprestado. Jesus disse: se alguém te pedir, dê, e dê a mais. Se pediu a túnica, dê a capa. Se quer andar uma milha, anda 2. Perdemos a oportunidade de abençoar quem passa por nós, irmãos. Muitas vezes ficamos em silêncio quando devemos falar. As pessoas sofrem males terríveis. As pessoas sofrem males terríveis, problemas terríveis que nós nem imaginamos, que quando fecha a porta da casa, o que acontece lá dentro? Mulheres espancadas, violentadas, filhos abusados, falta de recurso, falta de comida, dores intermináveis, doenças, e nós não imaginamos isso. E às vezes basta apenas uma palavra, apenas um abraço, apenas um consolo, apenas um Jesus te ama, apenas um eu também te amo, apenas uma mão estendida. Veja bem, nós temos uma camiseta da igreja, que hoje eu tive que tirar, que tem que lavar, né? Alguns irmãos estão usando ela. Que bênção. E é legal a gente estar na igreja com ela. Mas essa camiseta não é para estar na igreja. Não é o sal para salgar o saleiro. É a camiseta que é o sal para salgar o que não tem tempero. É para você caminhar na rua e a pessoa ver você e perguntar: o que é isso aí? Que igreja é essa? Ela vai ver atrás: onde é essa igreja? É para divulgar. Se você não consegue falar, que tem pessoas que é encabulada, use os meios que você tem. Use a camiseta. A não ser que você tenha vergonha de dizer que você congrega alguma igreja. A não ser que você tenha vergonha de... vai que vão saber que eu sou crente. Lá onde eu estou... estão lá metendo o pau nos crentes. Deixa eu ficar quietinho aqui. Vai que eles descobrem que eu sou também. Não, diz: eu sou. E aqui está meu peito. Se você não tem a camiseta, compre uma. Mas se você não tem como comprar, enfim, ou se você não quer ter a camiseta, apenas clique no celular e divulgue, compartilhe. Agora essa mensagem está sendo transmitida pelo Facebook. Quantos aqui já clicaram e já compartilharam ela? Você pode fazer isso. E você está espalhando o nome de Jesus. Amém. Você é um dos discípulos que foi até o mercado. Quantas vezes no mercado nós estamos na fila e da padaria, do açougue, mas a gente não dá um pio para falar de Jesus. Mas vai falar do Grenal para ver se a conversa não pega preço. Vai falar do governo para ver se a conversa não dá até briga. Mas por que a gente não fala de Jesus? Nós que já fomos salvos, amados por Deus e andamos com Jesus, muitas vezes somos egoístas e temos vergonha de dizer. Daí Deus tem que preparar um encontro com uma mulher pecadora, uma mulher improvável, uma mulher impossível, uma mulher considerada uma prostituta, uma adúltera, para ela ir até a cidade que os discípulos estavam para dizer: eu conheci o Messias. Imagina a vergonha se eles estivessem no mercado, ela falando isso. Eles estão no mercado em silêncio, se escondendo. Chega a mulher: conheci o Messias, ele está lá no posto. Eles: opa, vamos fugir daqui. Que nós também conhecemos, não falamos nada.
Porque Deus, se você ficar calado, a palavra diz que até as pedras clamarão. Então fique calado. Então tenha vergonha. Conte o que Deus fez com você. Conte das bênçãos. Conte o seu lindo testemunho. Conte como é maravilhoso servir a Jesus. Conte que Ele está na beira do poço, querendo dar água viva para todos que chegam até Ele. Nunca se esqueça do que Deus já fez por você e em você. Não se esqueça, gente. A gente se esquece, vai caminhando, a gente vai esquecendo da nossa história. Até que alguém lembra. Tu lembra aquela vez? Puxa, eu nem lembrava mais. Pois é. Saia pelas ruas anunciando Jesus. Ofereça água. A água que sacia a sede. Mas que água é essa que Jesus oferece que sacia a sede? Ele vai falar isso nos outros versículos. Ele fala em João 4,14: mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Em João 7,38 ele responde: que água é essa? Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso ele disse a respeito do Espírito que os que nele crescem havia de receber. Salmo 107,10 diz: porque ele sacia a sede e satisfaz plenamente o faminto. Quem bebe de Jesus recebe o Espírito Santo de Deus, que é a água que sacia toda a nossa sede e completa todo o nosso interior. Ele fala que essa água vai jorrar rios de água viva. Nós temos que estar cheio dessa água, tão cheio, que ela transborda a ponto de todo mundo que está do nosso lado pega respingos dela. Que todo mundo que a gente chega perto sente essa água, sente ser molhado por ela. Só porque você está cheio dela, cheio do Espírito Santo de Deus. Amém? Concluindo então, irmãos. Não pense que a sua vida não tem jeito. Não pense que não tem mais o que fazer por você. Não pense que você é tão errado, tão pecador, que não tem mais conserto. Não pense que tudo acabou só porque você perdeu. Porque na hora mais quente do dia é a hora para as pessoas improváveis. É a hora dele aparecer. Se você tem sede e tem bebido de fontes que não têm te satisfeito, chegou a hora de você ter um encontro com Jesus e Ele saciar a sua sede. A salvação e a transformação da vida vem somente depois de admitir nossos erros, de reconhecer que estamos errados e por isso estamos longe de Deus. Confessamos nossos pecados e nos arrependemos. A palavra de Deus diz que se nós confessarmos nossos pecados a Deus, Ele é fiel para nos perdoar. Mas nós precisamos confessar nossos pecados a Deus. Nessa hora, Jesus, quando nós fazemos isso, nos arrependemos, confessamos nossos pecados, admitimos que somos errados, admitimos que somos pecadores. Nessa hora, Jesus derrama a água da purificação sobre nós. Não desperdice as oportunidades. Não desperdice a oportunidade de usar a camiseta, de dar um clique na internet, de compartilhar as mensagens. Não desperdice a oportunidade de falar para alguém sobre Jesus, de oferecer a salvação, a solução. Porque às vezes a pessoa está vivendo uma vida tão desesperada e basta só a gente falar. Não desperdice as oportunidades, leve a água viva. A cidade tem sede e espera por nós.
Beba dessa água nessa noite e dê de beber para quem tem sede, em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé? Vamos orar? Vamos beber dessa água? Vamos nos encher dessa água?